Oi, meu nome é Heridan e você está no canal Seja Luz. Então, seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos e nós já vamos para o 12º tema. Nós iremos falar sobre o Santuário de Deus. É um tema extremamente importante, mas infelizmente muitos, por acharem complicado, acabam deixando de lado esse assunto. Mas nós precisamos estudar esse tema, porque esse tema nos mostra o plano de salvação, nos mostra o grandioso amor de Deus. No estudo passado, nós vimos na palavra de Deus que a salvação, tanto no Novo como também no Antigo Testamento, era unicamente pela graça de Jesus Cristo. Vimos que, de acordo com 1 Pedro e também Apocalipse, o plano de salvar o ser humano através da graça de Jesus Cristo foi estabelecido antes da fundação do mundo. E para podermos compreender ainda melhor esse assunto, é necessário estudarmos o ritual do santuário terrestre, o santuário dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo Jesus no santuário celestial. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha-nos a sabedoria para compreender esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então agora pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudá-la. E a primeira pergunta é: que pedido especial Deus fez a Moisés? E a resposta está aqui em Êxodo, no capítulo 25, nos versos 8 e verso 9, que vem dizendo: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Observe também o versículo 40 desse mesmo capítulo, que vem nos dizendo: Vê, pois, tudo o que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Bom, de acordo com esses textos que nós acabamos de ler aqui, Deus ele fez um pedido para Moisés. O pedido era que ele construísse um santuário. E por meio de uma visão, Deus então mostra o santuário celestial que serviria como base, como modelo para Moisés então estar construindo o santuário terrestre. Ou seja, o trabalho era do homem, mas o plano era divino. Foi Deus que estabeleceu esse plano, era vontade de Deus que esse santuário fosse construído no meio ali dos israelitas. E qual era o objetivo desse santuário? Como nós lemos aqui, lá no versículo 8 do capítulo 25, nós vimos que o maior propósito do santuário era tornar visível a presença, a morada de Deus. Interessante porque nós vemos aqui que Deus sempre buscou habitar no meio de seus filhos, sempre buscou habitar no meio da humanidade. Ele sempre quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. E ele não foi diferente. Ele fala para Moisés fazer um santuário para que ele pudesse então habitar no meio do povo. E o santuário também tinha como objetivo revelar à humanidade o plano de salvação através de símbolos e rituais. E nós veremos no decorrer do estudo que tudo ali no santuário, tudo apontava para uma pessoa, para Jesus Cristo, porque ele é a base da salvação, ele é o centro de tudo, tanto no Novo como também lá no Antigo Testamento. Então, como que era o santuário terrestre? A primeira coisa que nós precisamos entender é que, como o povo de Israel era um povo nômade, um povo peregrino, o santuário então devia ser uma tenda que pudesse então ser facilmente desmontado e levado para outro lugar. Ou seja, primeiro ponto, o santuário não era fixo, o santuário era móvel. O santuário possuía um pátio externo ou átrio e 2 compartimentos internos. No pátio havia 2 objetos. Um era a pia com água, onde os sacerdotes usavam ali para lavar as mãos. E do outro lado havia um altar de sacrifício, onde os animaizinhos eram sacrificados. E como eu disse, tudo no santuário apontava para Jesus Cristo. A pia, por exemplo, com aquela água representava Jesus Cristo, como sendo a água da vida. Representava também o batismo, ou seja, somente quando nós cremos em Jesus e nós somos batizados, então podemos assim alcançar a salvação. Aquele altar de sacrifício ali no pátio representava o sacrifício de Jesus Cristo. Durante o estudo, nós veremos que os animaizinhos, os cordeirinhos, eram sacrificados ali diariamente, e aqueles animaizinhos apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha vindo a essa terra, mas aquelas pessoas, os israelitas, ao verem os animais sendo sacrificados, eles então tinham em mente que um dia Cristo Jesus iria vir a essa terra e somente pelo seu sacrifício, somente pela sua graça, então, nós poderíamos então ser salvos. Ok, então esses objetos ficavam ali no pátio. Agora, entrando na tenda, nós encontramos ali 2 compartimentos, como eu já disse. O primeiro compartimento era o lugar santo e o segundo compartimento o lugar santíssimo. Ali no lugar santo, então, havia uma mesa com 12 pães, os pães asmos, pães sem fermento. O número 12 representava ali as 12 tribos de Israel, ou seja, o povo de Deus, a totalidade ali do povo de Deus. E o pão em si representava Jesus Cristo.
o pão da vida, de acordo com João capítulo 6, versículo 35. E como eu disse, aqueles pães eram pães sem fermento. Na Bíblia, fermento significa pecado, simboliza o pecado. Ou seja, sem fermento, sem pecado. Ali no lugar santo também havia o candelabro com 7 lâmpadas, que ficavam continuamente acesas. Aquelas lâmpadas nunca se apagavam. O número 7 representa as 7 igrejas do Apocalipse, é o que nós vemos lá em Apocalipse no capítulo 1, capítulo 2 e também capítulo 3. E a luz que ficava sempre acesa representa Jesus Cristo, a luz do mundo, de acordo com João capítulo 8, versículo 12. E ali no lugar santo também se encontrava um outro altar, só que ele era o altar de incenso. E esse altar de incenso representava a intercessão de Jesus pelo povo. Então essas coisas, esses objetos se encontravam ali no lugar santo. Agora, para passar para o lugar santíssimo, havia um véu que separava esses dois compartimentos. Ali no lugar santíssimo, nós encontramos uma caixa grande, que a Bíblia chama de a Arca da Aliança. Era uma arca coberta de ouro e dentro dessa arca continha ali 3 objetos. A vara de Arão que floresceu, uma urna de ouro contendo maná, e o terceiro objeto ali era as 2 tábuas da lei, ou seja, eram os 10 mandamentos de Deus escritos pelo seu próprio dedo. A vara de Arão representava o controle de Deus sobre o povo, o controle de Deus sobre todo o mundo. O maná ali representava a providência divina, o cuidado de Deus para com o povo. É interessante porque o objetivo do maná ali naquela arca era para que o povo sempre se lembrasse que Deus iria providenciar todas as coisas, que Deus sempre iria cuidar dos seus filhos. E as tábuas ali dos 10 mandamentos representavam o amor de Deus, mas também a sua justiça. No juízo final, a lei de Deus, os 10 mandamentos, será usado como norma. Se nós amamos a Deus, nós iremos guardar os seus mandamentos, é o que está em João no capítulo 14, versículo 15. Ou seja, guardar os mandamentos é uma resposta de gratidão a tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós. Então, esses eram os 3 elementos que estavam ali dentro da Arca da Aliança. O maná, que foi uma providência de Deus para o povo, a vara de Arão que floresceu e também ali as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E em cima da arca havia uma tampa, o propiciatório. E em cima então tinham 2 anjos querubins e eles estavam então curvados um de frente para o outro. E ali em cima da arca havia um outro elemento muito especial que era a Shekinah. O que era a Shekinah? Era a glória de Deus, era a presença de Deus. Por isso aquele lugar era chamado de Santo dos Santos ou lugar santíssimo. Deus de fato estava ali presente, estava ali no meio do povo. E toda essa descrição do santuário se encontra no livro de Êxodo e também no livro de Hebreus, em especial ali no capítulo 9 de Hebreus. Então vale muito a pena, depois desse estudo, você está analisando, você está estudando com cuidado esse capítulo 9 de Hebreus, para você compreender ainda mais sobre o santuário terrestre, sobre o santuário de Deus. Eu não li aqui os textos para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu aconselho você a estar dando uma conferida lá depois. Ok, então nós acabamos de ver aqui de maneira clara que de fato tudo ali no santuário apontava para Jesus Cristo. E então agora vamos ler o que está aqui em Êxodo no capítulo 29, nos versos 38 e 39, para compreendermos o que acontecia no santuário, como que era o ritual diário e o que ele representava. Êxodo 28, versos 38 e 39 vem dizendo: Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então veja, todos os dias eram oferecidos 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde. Esse cordeiro deveria ser macho e ele não podia ter nenhuma mancha, deveria ser um cordeiro perfeito. Os pecados de todo o povo eram transferidos de maneira simbólica para esses 2 cordeirinhos e o sacerdote então sacrificava aqueles 2 animaizinhos. E aqueles 2 cordeiros representavam Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viria a essa terra dar a sua vida por toda a humanidade, desde Adão até o último ser vivente nessa terra, para assim então nós termos a oportunidade de salvação, de vida eterna. Quando Cristo veio a essa terra, todos os nossos pecados recaíram sobre ele e ele foi crucificado, nos oferecendo perdão e nos mostrando que só podemos ser salvos através dele e através da sua graça. Então, diariamente, continuamente, as pessoas olhavam para aqueles cordeirinhos sendo sacrificados e eles então voltavam sua mente para Jesus Cristo. Porque Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A salvação sempre foi unicamente pela graça de Jesus Cristo. Por meio desse sacrifício diário, Deus lembrava ao povo que o salário do pecado é a morte, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23. Por isso, aqueles cordeirinhos inocentes morriam no lugar do povo.
E aqueles cordeirinhos, volto a dizer, representavam Jesus Cristo que morreria para nos salvar. E é interessante porque após o sacerdote então sacrificar aqueles animais, aquele sangue que era derramado, ele colocava dentro de uma vasilha, entrava então no primeiro compartimento, que era o lugar santo, e aspergia aquele sangue naquele véu que separava o primeiro e o segundo compartimento, o lugar santo do lugar santíssimo. Aquele sangue então era aspergido para aquele véu. Ou seja, aquilo simbolizava uma transferência do pecado para dentro do santuário. Tudo isso então ocorria diariamente. Mas havia uma festa que dava fim ao ciclo anual dessas cerimônias e desses rituais. E que festa era essa? Está aqui em Levítico, no capítulo 23, do verso 27 até o versículo 31, que vem dizendo: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então veja, todos os pecados do povo ali confessados eram simbolicamente transferidos para o santuário. Aqueles pecados ficavam ali registrados até essa data, o dia da expiação. Nesse dia, então, acontecia a remoção dos pecados, a purificação do santuário. O sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, que era nesse dia, o dia da expiação. Como nós vimos, ele entrava todos os dias ali no lugar santo para transferir aqueles pecados para o véu, para o santuário. Mas apenas uma vez por ano ele podia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que era o segundo compartimento, que era no dia da expiação, para então fazer a purificação do santuário. O sumo sacerdote intercedia pelo povo, pedia perdão pelos pecados de toda aquela nação. Era um dia de juízo. As pessoas então, o povo, entrava em jejum, entrava em oração, eles ficavam contritos, aflitos, pedindo, clamando o perdão de Deus, pedindo para que Deus purificasse o santuário e assim então Deus pudesse continuar habitando no meio do povo. Enfim, uma vez por ano, o dia da expiação, acontecia então a purificação do santuário, todos aqueles pecados eram removidos e levados então para o deserto. E por que para o deserto? A resposta então se encontra aqui em Levítico, no capítulo 16, versos 20 até o versículo 22, que nos diz: Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ou seja, os pecados então daquele povo eram colocados sobre aquele bode, o bode emissário ou o bode Azazel. E aquele bode então era levado para o deserto com todos aqueles pecados, com os pecados de todos aqueles povos, e dessa maneira então o santuário era purificado. Ok, mas nós sabemos que esses rituais já não são mais necessários nos dias de hoje. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual ali do santuário terrestre e qual santuário hoje está funcionando? E a resposta então nós encontramos aqui em Mateus, no capítulo 27, versículo 50, que vem dizendo: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre, todos aqueles rituais perderam a sua função. O verdadeiro Cordeiro morreu na cruz para nos salvar. O que até então era uma sombra, agora se torna uma realidade. Veja também o que está em Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, que nos diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Ele ressuscitou e voltou para o céu. E hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. Esse é o santuário que está em funcionamento atualmente. E quais as evidências bíblicas de um santuário celestial? Vamos ler novamente o que nós lemos lá no início do estudo, o que está em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 40.
Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Como nós vimos no início do estudo, Deus pediu a Moisés para fazer um santuário e ele então deu como modelo, como uma base, então o santuário celestial. E ele mostrou por meio de uma visão esse santuário para Moisés. Veja também o que está em Apocalipse no capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A primeira parte desse versículo aqui que nós acabamos de ler é muito clara em nos dizer que há um santuário no céu. O santuário terrestre era uma cópia, era uma réplica desse santuário verdadeiro celestial. Hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeirinhos. Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro, a quem aqueles cordeirinhos que eram sacrificados lá no Antigo Testamento apontava, veio a essa terra e morreu para nos salvar, morreu para nos resgatar, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje ele intercede por nós diante do Pai no santuário celestial. O santuário terrestre perdeu a sua função. Jesus Cristo hoje se encontra no céu intercedendo por nós e nós iremos estudar esse assunto de maneira mais detalhada no próximo estudo. Entenda, sempre que um pecador arrependido vai a Deus, em nome de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, Cristo então intercede por ele, aplicando em seu favor os méritos do seu sacrifício na cruz. O único elo entre nós e o céu, entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso único intercessor. Hoje, ao invés de um animal, nós temos como substituto Jesus Cristo. Em vez de sangue de animais, nós temos o sangue de Jesus Cristo. Em vez de um santuário terrestre, nós temos o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E em vez de um sumo sacerdote pecador, humano, nós temos o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. O santuário é a maior prova de que Deus te ama. Então, sempre que você se sentir triste, sempre que você se sentir angustiado, sempre que você pecar e sentir o peso, o fardo do pecado sobre você, vá até o santuário celestial, seja ele e clame a Jesus, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso advogado que intercede por nós diante do Pai. Então, simplesmente olhe para Jesus. Ele te ama, Ele quer te perdoar, Ele quer restaurar a sua vida. Então esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos de notificações. Eu espero você para o próximo estudo, você não pode perder. E nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.